Família, espero que esteja todo mundo muito bem, esteja tudo na santa paz com vocês, beleza? É o que eu espero para vocês, para esse dia, para essa semana, para esse mês que vai se iniciar a partir de amanhã. E é isso, pessoal. É o seguinte, obrigado, tá? De novo, e é isso aí. Agora vamos partir pro vídeo. Pessoal, me perguntaram, porque eu estou sempre citando aqui a Débora G. Barbosa, porque eu também estou sempre citando o Davi e o Juninho Lutero do Minha Opinião e... qual que eu vou dar apenas minha opinião, e o Juninho Lutero mesmo. É isso. Eu sempre cito eles nos vídeos aqui. Algumas vezes eu também cito aquele canal Verdade Revelada. E como eu sempre estou citando esse pessoal, me perguntaram: André, você é adepto da teoria da conspiração? Pessoal, é um cafezinho, quem quiser, é só ir lá na cozinha de vocês e fazer e tomar também. Beleza? André, você também acredita na teoria da conspiração? É claro que tem coisas que são absurdamente ridículas, não tem como você concordar, ou nem sequer cogitar em acreditar. Porém, eu diria que tem coisas que acontecem que não cabem nem como teoria da conspiração. Eu colocaria como teorias não aceitas, porque ofende demais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esse ataque, não sei se a palavra correta seria ataque, esse caso que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que essa semana ou semana passada, que uma outra pessoa negra veio a falecer nas mãos de policiais brancos, que devia ter uns 5, 6 policiais. Os policiais foram suspensos, a equipe médica socorrista foi... Não, os policiais foram demitidos, aliás. A equipe médica e socorristas foram demitidos também. Agora parece que esses policiais vão para júri, eu não sei como é que vai ser lá. Deixa eu perguntar para vocês: vocês sabem quanto que é difícil o processo seletivo para você fazer parte da polícia aqui no Brasil? É difícil pra caramba. Tem investigação social, tem investigação criminal, tem uma noção, e depois tem os treinamentos psicológicos. Não é nada fácil você participar de um processo seletivo no Brasil. Então, você é bem treinado você é bem preparado. Se você tem um bom treinamento, eu já não sei, mas que você é bem preparado, você é. E preparo e treino são coisas distintas, beleza? Agora, nos Estados Unidos, você acha que é mais fácil do que no Brasil? Eu duvido, sinceramente eu duvido que seja mais fácil. Acredito eu que deva ser mais difícil. Então, acredito que seja mais difícil do que aqui. Esses caras têm um treinamento melhor, mas muito melhor, um preparo muito melhor, e deve ter um treinamento mental muito bom também. Isso que eu estou dizendo é que eu acredito, tá? É que eu acredito. Beleza. Faz algum sentido para você como policial, sabendo que está sendo filmado por você mesmo, que você tem uma câmera no seu corpo, na sua farda, e tem câmeras em volta te filmando? Faria sentido para você fazer aquilo que foi feito com aquele rapaz? Eu não lembro o nome dele, eu vou deixar o nome dele aqui do lado, beleza? Vou pôr o nome dele aqui do lado, ou desse lado aqui eu vou pôr o nome dele e uma foto do rosto dele, beleza? André, mas você acha que não foi racismo? Não, racismo eu acho que não foi, não. Eu acho que foi algo pensado para que parecesse racista. E por que você está dizendo isso, André? Cara, é sério. Um policial lá nos Estados Unidos, ele tem o respeito da sociedade, ele é respeitado. Primeiro passo. E agora que entra a tal da teoria da conspiração. Eles querem tirar o respeito que a sociedade tem pelos policiais lá. Aqui já tiraram faz muito tempo. Mas eles querem tirar o respeito que a sociedade tem lá pelos policiais. Lá vem o teórico da conspiração. Não, eu acredito que lá estão tentando tirar o respeito que a polícia tem da população. Como aqui já foi feito, é mais fácil pichar, bater no policial. Porque não faz sentido você sabendo que você está sendo filmado, que você está se filmando numa ação, você fazer o que eles fizeram. Não faz o menor sentido. Mas e aí, André, esse propósito que você falei, além desse de perder o respeito da população? Para mim, além disso, de perder o respeito da população, tem entra uma outra teoria. Chama-se MK Ultra. Já ouviram falar do MK Ultra? É um projeto que eles desenvolvem psicologicamente, que, cara, eu vou ver se eu acho um documentário que tem muito bom sobre o MK Ultra, mas tem vários, tá? Vou pegar um que eu assisti há muito tempo, que era excelente, tinha detalhes, e ver se eu deixo pra vocês aqui. O MK Ultra era um projeto da CIA.
Eles disseram que eles abandonaram o projeto, mas a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Beleza. Aí, MK Ultra. Ai, André, mas como assim? Cara, André, você acredita nisso? Sim, eu acredito, porque não faz o menor sentido você acreditar em outra coisa. Você acha que uma pessoa sendo filmada, sabendo que ela ia ser punida, ela ia fazer lá e fazer uma estupidez aquela lá? Não faz sentido, não faz sentido. Tem que ter um propósito por trás. Para mim, um dos propósitos é descredibilizar a polícia lá também, como já foi feito aqui. Quando aqui na minha cidade um policial deitou-se no chão ao lado do corpo da criança que teve um acidente, a criança estava desesperada. Quando o policial se deitou ao lado dela para acalmá-la, isso não virou notícia. Isso não virou notícia, não viralizou. O policial desceu da viatura, deitou-se ao lado da criança para acalmar a criança. Isso não virou notícia. Isso não vira notícia. Vocês entendem? Quando a coisa é boa, não vira notícia. O que eles querem é denegrir a imagem da polícia. Aqui já foi feito, eles querem fazer isso lá. Não, André, você está exagerando. Foi racismo. Cara, eu não vou dizer que não foi. Pra mim, não foi. Opinião minha, não foi um caso de racismo. Pra mim foi um caso de propósito escondido que ninguém tá vendo isso ainda. Sobre o MK Ultra, eu vou deixar pra vocês o link aí. Ai, André, mas você tá falando de um caso. Não, cara, tem vários e vários casos. No caso daquele George Floyd de 2000, vocês viram o resultado das perícias finais? Aquele cara tinha um nível tão alto de droga no corpo que se ele não morresse ali, infelizmente nas mãos dos policiais, ele teria morrido logo em seguida de overdose. De tão alto que era o nível de droga no sangue dele. Eu vou ver se eu acho os laudos, que isso foi disponibilizado em jornais lá, tá? Só que lá como é que também não viram notícias dessas coisas. Ah, André, você está culpando a vítima? Não, não estou culpando a vítima. E também não estou inocentando os policiais. Estou dizendo que esse negócio de Black Lives Matter tem um propósito bizarro e assustador por trás disso tudo. Ah, André, você está exagerando, você está pegando pesado demais. Talvez sim. Ah, e qual mais teoria que você apoia? Não é que eu apoio, cara, é teorias que não tem como você duvidar. Outro exemplo que eu vou dar pra vocês, aqui no Brasil. Se você está vendo esse vídeo aí da Nova Zelândia, da Índia, da Indonésia, aqui no Brasil, tá? Um caso que aconteceu aqui no Brasil. A gente tinha um político excelente, um dos melhores homens que esse país já teve, um dos mais inteligentes e mais sábios que esse país já teve. Chamava-se, era o senhor terceiro sargento do exército, o senhor Enéas Ferreira Carneiro. Um cara fantástico, história de vida fantástica. Ele veio de baixo mesmo. Ele chegou no nível mais alto que um ser humano pode chegar aqui no país, vindo de baixo. E médico formado, renomado no mundo inteiro. Se você perguntar aí em algum lugar sobre o eletrocardiograma ou livro, ele é bíblia de cabeceira de muitos médicos. É um cara, o Dr. Enéas era um cara fantástico. Médico, fazia check-up de 6 em 6 meses. Porque é um médico, tinha dinheiro para isso, ele fazia de 6 em 6 meses o check-up. Aí ele fez seu check-up em fevereiro. Quando chegou em julho, ele fez de novo. E 2 meses de check-ups completos, tá? Pagos com dinheiro pessoal dele, nas clínicas de confiança dele. Tudo normal. Quando ele fez de julho, normal. 2 meses depois ele descobriu-se com câncer. Cara, não faz sentido. Ah, André, agora você exagerou, agora você tá pegando pesado. Como é que você vai pôr câncer numa pessoa? Como é que você vai transmitir câncer para uma pessoa? Realmente não tem como você transmitir o câncer. Uma pessoa não pode passar o câncer dela para outra pessoa, isso realmente não pode acontecer. Mas há meios de você induzir o câncer na pessoa, como objetos contaminados, alimentos contaminados, tudo isso. Ou às vezes um copo d'água contaminado. Você bebe e você não percebe, já era. Ai, André, você está pegando pesado. Sim, é a teoria da conspiração, e nessa eu acredito sim, tá? Eu não consigo ter uma outra forma de pensar que não seja essa. Nesse caso específico do Dr. Enéas. Temos vários outros casos de teorias de conspiração que não são teorias de conspiração. Você entendeu? É chocante quando as pessoas pegam tudo que você diz e por uma coisa que elas não concordam, você já te jogam como teórico da conspiração. Mas é isso, tá? Eu acredito que naquele caso norte-americano sim teve um propósito. Qual? Não faço ideia. Além de descredibilizar a polícia, não faço ideia, mas que tem um propósito por trás, tem sim.
Se você querer deixar isso só como racismo, eu acho que é muito pouco, tá? Foi racismo? Foi racismo, foi racismo. Foi só por isso? Não, eu duvido, eu sinceramente duvido que tenha sido só por isso. Porque nenhuma pessoa em sã consciência que sabe que vai ser presa, vai ser punida, faz uma besteira dessa. E eu vou deixar pra vocês, ver se eu consigo achar pra vocês o documentário sobre o MK Ultra. Se eu não conseguir, se eu conseguir achar inteiro e ver que não vai dar direito autoral, eu coloco ele no fim do vídeo daqui pra frente, beleza? Um forte abraço pra todos vocês e, como diria o Davi, esse vídeo acaba aqui.